Ares, a leitura de vocês tem quebra de máscaras aqui, tá? Retirada de máscaras por Exu e Pombagira é aquela coisa. Se a pessoa não tira a máscara, Exu arranca, né? Tem esse ditado. E a leitura de vocês tocou inteira no profissional, tá? Nas três mensagens que eu tirei, nas três mensagens que eu tirei, vieram naipe de ouros, colocando muita coisa na tua vida profissional. Que o resumo da tua leitura é o seguinte, Ares, o teu sucesso sempre esteve na tua mão. Nada nunca teve poder de te atrapalhar. O máximo que alguma coisa chegou perto de te atrapalhar foi em criar ilusões na tua cabeça para que você se atrapalhasse no teu profissional. E isso tudo acaba agora. Esse é o resumo da leitura de vocês. Se você quiser entender os detalhes, veja com calma, com tranquilidade. O que é para você nem sempre aparece no começo. Às vezes no meio, às vezes vem no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Ares, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Ares precisa saber nesse momento? Padilha do Cabaré. A Máscara. Tranca-ruas. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu, as cartas são maravilhosas. São maravilhosas. Quem não compreende o portal de sincronicidade que as cartas têm realmente está perdendo um grande tesouro. Eu falo porque eu pesquiso muito, eu vejo muita coisa e tem pessoas que, por exemplo, que porque jogam búzios, menosprezam cartas, menosprezam tarô, né, e colocam até como oráculos assim inferiores, sendo que a única coisa que Búzio diz assim ou não, ou prende a jogada em 16 ou 12, ponto, mas as cartas elas trabalham através da simbologia, né, e quando você vê, por exemplo, uma energia de uma pombagira e de um Exu vindo juntas, e no meio disso tem a questão de revelação de máscaras, sendo que Exu e pombagira são aqueles que tem até um ditado, né? Se a pessoa não tirar máscara, Exu arranca. Você vê nas cartas, as cartas expressando histórias, expressando ditados, expressando verdades. É uma forma também da espiritualidade se expressar. E pelo menos para mim é uma forma muito valiosa, né? É porque tem gente que joga cartas, joga oráculo de cartas de uma forma corrupta, de uma forma mentirosa, de uma forma manipuladora. Isso faz com que algumas pessoas achem que as cartas são brincadeira, não é? Mas assim, Ares, eu não tenho como dizer outra coisa, tá? Não tenho como dizer outra coisa. O negócio aqui é o seguinte. Tem alguma situação de falsidade na tua vida, de máscara, de coisa de coisa que você olha e não é aquilo que você vê, tá? Que assim, essa situação vai acabar totalmente. E quem vai atuar nisso é Exu. Isso se já não estiver atuando, tá? Quem vai atuar nisso é Exu. Mas quem está no comando de toda essa situação é uma pombagira. É uma pombagira. Não inferiorizando, não colocando que pombagira é melhor que Exu é melhor que pombagira, não é essa a discussão. Cada situação é uma situação e exige algum tipo específico de atuação. E nessa situação que vocês vivem, foi necessário com que uma pombagira estivesse meio como se fosse a comandante de uma operação, vamos colocar assim, onde a energia masculina de Exu atua quebrando tudo. Quebrando toda a falsidade, quebrando toda a mentira, e se necessário for arrancando a máscara de alguém. Se necessário for arrancando a máscara de alguém.
Isso daqui veio em alguma leitura, gente, uma configuração parecida com essa, só que a mensagem era outra. Mas veio em alguma leitura do passado, eu não lembro mais qual signo é. Eu acho que foi Virgem. De uma pombagira comandando um Exu para realizar algum tipo de justiça. Aqui, uma pombagira também está comandando um Exu. Também está no planejamento, também está na administração de todos os acontecimentos, só que para arrancar a máscara de alguém. Para arrancar a máscara de alguém. É como se alguém tivesse tentado se meter a besta com você, só que essa pessoa ela ignorou avisos aqui, ela ignorou o fato que você também tem espiritualidade, você também tem proteção, você também tem guardiões. Pois bem, pombagira e uma máscara sendo tirada por Exu, com pombagira no comando. Se isso daqui está envolvendo questão de magia, eu não duvido que alguém tenha entrado naquelas ideias loucas. Loucas, e gente, eu não estou falando louca por moral, eu estou falando louca porque por inteligência. Se você for investigar pela inteligência, isso não é possível. As pessoas que acreditam nisso acham que é possível porque elas criam justificativas mentais na cabeça delas para achar que isso é possível. Mas eu não duvido, se for assunto for magia aqui, que alguém tentou, vamos colocar assim, prender tua pombagira. Ou ter a tua pombagira. Tem gente que chega nesse extremo de loucura. De querer que a pombagira do outro seja a pombagira dela. Ou tentar, sei lá, de algum modo doentio absorver a força da pombagira. Essa pessoa, ela só cutucou vespeiro aqui. Ela só cutucou vespeiro. E a máscara dessa pessoa vai ser arrancada. Tá? Boa sorte. Traições. Casamento feliz. Isso daqui, Áries, que vai acontecer, está muito ligado a alguém que tentou te enganar através de alguma parceria, que embora aqui tenha casamento feliz, essa carta, a menos que ela grite através de outras que aparecem em volta, ou que a intuição apite, ela não fala só de amor. Ela só vai falar de amor se a intuição gritar muito forte, ou se alguma carta em volta apontar. Enquanto ela não tiver isso, podemos falar de parcerias no geral, né? Porque casamento não deixa de ser uma associação. E aqui não apitou nem intuição e nem veio outra carta para pensar em amor. Então assim, o que eu posso dizer? Essa quebra, essa tirada de máscara aqui é por conta que alguém tentou entrar na tua vida com alguma promessa. Tipo assim, olha, vamos ter essa parceria profissional, ou essa parceria amorosa, ou essa parceria de amizade, e tudo vai ser feliz, tudo vai ser lindo, é como se a pessoa tivesse prometido aqui tudo do bom e do melhor para você ao você entrar numa parceria. Só que assim, prometido boa sorte, etc e tal, só que não. Isso é apenas uma forma de se aproximar e trair vocês. De se aproximar e trair vocês. Né? Infelizmente, vocês precisam acordar para isso. Assim, infelizmente não. Infelizmente parece que as pessoas não querem acordar para isso. Pessoas continuam se ferrando de todas as formas possíveis por acreditarem que o que alguém demonstra é o que alguém é. Sabe? O que alguém fala é o que alguém é. Palavra bonita, demonstração, aquilo que é mostrado, até uma atitude boa que a pessoa toma é sinônimo de que em profundidade a pessoa é aquilo. Gente, existem estudos psiquiátricos hoje, psicológicos, livros, estudos científicos, séries, filmes demonstrando o quanto um ser humano pode fazer para esconder os planos sujos deles. Recentemente eu fiz um vídeo aí de desabafo sobre sacerdotes espirituais e aquele vídeo acabou evocando a lembrança de uma série que eu tinha assistido há anos, que é Salem, né? Eu até fiz um post aí na comunidade. Aquela série é um exemplo disso.
Porque é uma série lotada de traição, de gente fingindo ser o que não é, de assim, no extremo das situações, sabe? E tudo isso acontece no mundo também, sabe? Aquela série, ela usou de tema de bruxaria, de tudo mais, para mostrar o quanto o ser humano, a complexidade humana. As coisas não são só o que parece. O que você vê de alguém não é suficiente para ter certeza sobre nada dessa pessoa. E aqui é como se alguém tivesse meio que chegado nessa postura, olha, vou te oferecer o mundo. A pessoa chega com uma aparência de boa sorte, a pessoa chega com uma aparência de que tudo é lindo, de que tudo é legal, de que ela é um sinal do universo, um presente de Deus. Só que isso é montado. Isso é montado, sabe? É uma traição que acontece usando como artifício uma relação que pode ser muito maravilhosa, seja profissional, amorosa ou de amizade. É essa pessoa que Exu e Pombagira aqui vai desmascarar. Essa pessoa vai ser desmontada aqui, a imagem dela. Sabe por quê, gente? Nutrir personagem, tem uma coisa que nutrir personagem faz, gasta energia. Uma pessoa ela pode ter até sucesso em nutrir um personagem durante um período. Porém, o tempo vai passando, ela não vai conseguindo enganar, ela vai tendo que gastar mais força, vai querendo gastar mais força. A pessoa é feita de um cérebro de sistema nervoso. A pessoa que ela vive nutrindo o personagem para tudo, chega uma hora que isso não começa a trazer ganho, ela vai começar naturalmente a perder força para isso. E é nessa hora que o Exu está presente. Quando a mentira não consegue mais ser sustentada para dar lugar à verdade sobre o que alguém é. E você vai ver tudo isso. Isso se já não estiver vendo. O que mais Ares precisa saber? Vamos para o tarô. Cavaleiro de Espadas. Sete de Copas. Rei de Copas e 3 de Ouros. 3 de Ouros veio como uma carta extra. Áries, uma ilusão vai ser quebrada. Uma ilusão vai ser quebrada, porque o ponto forte de acontecimento aqui está no Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele coloca o foco, ele traz o foco. E aqui eu estou sentindo ele como positivo. Por quê? Esse Cavaleiro de Espadas está acontecendo dentro de um processo de domínio de ilusões, do 7 de Copas indo para o Rei. O Rei de Copas ele vai dominar as ilusões, ele vai dominar os devaneios, ele vai criar sabedoria sobre tudo isso. Está tudo muito positivo aqui. E esse Cavaleiro de Espadas, portanto, ele é um foco para ver aquilo que tem que ser visto, para focar naquilo que importa, para focar naquilo que interessa, para focar naquilo que te leva a algum lugar. Isso está muito ligado ao teu profissional, ao teu reconhecimento. Áries, aqui teve algum tipo de jogo, de situação, tá? Esse tipo de situação, seja causada por pessoas ou seja causada por traumas, fez durante muito tempo você ver o mundo como ele não é. Fez você ver a tua realidade profissional como não é. É como se você, vamos supor,
você tivesse todas as capacidades aqui para chegar a algum tipo de reconhecimento profissional, algum tipo de elevação profissional. Só que daí vem coisas dentro da tua cabeça. Ah, será que vai dar certo? Ah, mas se eu fizer isso vai dar aquilo. Ah, mas daí vem um pessimismo. Aí ao mesmo tempo vem um otimismo que faz você se atrapalhar, um otimismo enganoso que te leva para um caminho errado. Sabe, começa a surgir enganos na tua cabeça que fazem você não enxergar aquele caminho que já está pronto para você pisar. E você começa a se atrapalhar pelo teu mental. Alguma coisa vai acontecer aqui para você recuperar o teu potencial de dar passos realistas na tua vida. E não passos guiados por devaneios, medos e esperanças que não te ajudam em nada, mas passos realistas. É como se você sempre tivesse pensamentos e percepções, mas são pensamentos e percepções que surgem como efeito ou da manipulação de alguém ou de um trauma que você viveu. Então logo esses pensamentos e percepções não são verdadeiros, então quando você se guia por eles, você tropeça. Alguém pode te influenciar a fazer você acreditar que não é capaz, então você desanima do teu caminho, como alguém pode até falar que se você ir em tal direção você vai conseguir algo, só que na verdade você tropeça, porque aquilo é uma mentira. Como também um trauma em você faz você achar que tudo é ruim, que tudo vai dar errado, e você desiste. Ou faz você sempre estar muito eufórico, esperançoso de tudo, e fazendo você esquecer de ter calma em cada passo que você dá para você não se atrapalhar por ansiedade. Esse processo todo de você entender o quanto algo que dá efeito na tua mente te atrapalha, vai acabar porque você vai passar a ter compreensão sobre isso, você vai ver o ponto lúcido das coisas, como as coisas são de fato, vai conseguir dar passos mais baseados na realidade, e assim você vai alcançar seu reconhecimento. Seu espiritual vai te mover para essa recuperação de si mesmo, da sua capacidade de foco real. Sete de ouros. Dez de paus. O eremita. Eu tô falando com arianos aqui que aprenderam muito, tá? Sobre erros dentro do profissional. Porque o 7 de ouros ele pode indicar tanto a colheita, como ele pode identificar você percebendo que você tem que fazer algum ajuste para a colheita vir de uma forma correta. Ele é tanto a colheita quanto ele também é o ajuste que você percebe. É o aprendizado. Bom, precisa disso para essa colheita ser perfeita agora. E eu estou percebendo isso como aprendizado. Alguns de vocês deram muitos passos em falsos, né? De alguma forma assim, atrapalhados, deixaram de perceber coisas importantes. E agora é o momento onde você vai perceber o que você precisa fazer no teu profissional para ver as coisas dando certo. Só que eu percebo que você vai fazer isso em silêncio, tá? Porque aqui o que deu errado é algum tipo de sobrecarga. Você vai perceber ou que você estava nutrindo problemas desnecessários dentro do trabalho. Sabe aquela coisa? Você tem que trabalhar, você tem que acordar, ir para o trabalho, fazer isso, aquilo. Você tem sua função, é isso que você tem que fazer. Só que daí você pode perceber que você também estava dando espaço para o teu emocional nutrir inimizades, ou nutrir esperanças, ou amores dentro do trabalho. Isso atrapalhou o teu profissional, quando o teu emocional se meteu. Aí você percebe esses excessos e corta esses excessos, né?
e se volta a si mesmo numa versão mais lúcida de si, como um eremita, mais baseado na experiência, no aprendizado, naquilo que você aprendeu e percebeu. Como você pode perceber que você estava também, junto com o profissional, fazendo outras coisas que te sobrecarregavam e te atrapalhavam no profissional. Né? Eu estou vendo arianos aqui, dando uma chacoalhada em si mesmos e na própria vida e soltando tudo aquilo que não agrega mais em nada. E é isso que leva vocês a ter uma colheita aqui, porque você vai perceber que na verdade nada estava te atrapalhando no teu profissional. O problema era aquilo que você estava carregando a mais, te cansando. Você vai catar, Ares, tudo que você estava carregando a mais e que estava te cansando, tudo que era excessivo, tanto mentalmente, quanto emocionalmente, quanto em coisas que você escolhia fazer. E você vai perceber que o teu profissional está muito mais garantido do que você. Pensava. Eu vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de 7 de ouros, a gente está falando de cultivo também. Um exemplo bem exagerado para vocês entenderem. Imagina que você é um agricultor, uma pessoa, só que assim, você é uma pessoa do campo. E o que você come ali vem da terra, né? Então é como se você tivesse plantado ali numa região da tua fazenda, do teu sítio, você criou um canteiro grande só com coisas que você vai comer. Batata. Você começou a criar galinha também para ter proteína. Então batata doce, cenoura, pepino, alface, né, feijão, e do lado criou um canteiro de galinha, etc. Só que é como se você tivesse começado a criar também milhares de plantas que elas não têm uma utilidade para o teu corpo, para a sua sobrevivência. Embora sejam plantas, elas não têm uma atividade tipo plantas ornamentais, por exemplo, né? E algumas ervas que na urgência do que o corpo precisa comer, elas não ajudam. Só que como você é uma pessoa só, vamos supor que nesse sítio você mora só, né? É como se você tivesse se confundido todo, porque cada planta exige um cuidado, cada planta precisa de um determinado adubo, cada planta precisa de um tratamento, de um tipo de poda, de um tipo de tratamento, de coisa. Cada planta tem os seus particulares se você for pegar uma planta e cultivá-la da forma correta. Entende? Criar uma planta não é só meter num vaso e jogar água, porque ela vai morrer. Planta come também, adubo. Cada planta tem seu adubo particular, tem que podar em diversas coisas. E é como se nessa coisa de dar atenção muito do que é desnecessário, as plantas e ervas que não ajudam na sua sobrevivência imediata, você estivesse perdendo tempo que deveria ser investido para cuidar daquelas plantas que iam trazer alimento para você comer, para cuidar daquelas galinhas também. Aí é como se você catasse tudo isso. Putz, eu estou alimentando um monte de planta que, para o que eu preciso no momento que é sobreviver, não vai me ajudar em nada. E está confundindo, está ocupando meu mental, sendo que eu poderia estar colocando toda essa força naquelas plantas que vão me trazer o que comer. Aí é como se você fizesse a limpa. Sabe? Aí você começa, no lugar das plantas que não servem para você sobreviver, você coloca mais plantas que dá para você comer, você aumenta essa celeira de galinha, porque o cuidado é o mesmo, então fica mais fácil, por mais que a quantidade seja maior. A partir do momento que você tem que lidar com diversas situações que têm necessidades diferentes daquela que é mais importante, aquilo que é mais importante você acaba se confundindo naquilo, por conta daquilo que não tem tanta necessidade de lidar. Entende? É como se você estivesse fazendo isso. Eliminando o canteiro de planta que não serve para sobrevivência, abrindo espaço e aumentando mais ainda aquelas plantas, aquilo que você sabe que vai te trazer algo.
e tornando assim uma colheita para você mais fácil. Porque você aprendeu, inclusive, nessa perda de tempo e de energia, sobre o que fazer, o que não fazer, o que vale a pena ou não. Eremita. Dois de espadas. Oito de espadas. O julgamento. Me clareie esses dois espadas, por favor. Cavaleiro de Ouros. Levando em conta que aqui tem um 8 de espadas indo para o julgamento, esse 2 de espadas clareado com cavaleiro de ouros está mais para um equilíbrio mental. Para um equilíbrio mental. Que vai te dar a condição de perceber o seu poder de criar algo aqui, de manifestar alguma coisa. Claro que com os passos corretos, com a atitude adequada. Como assim? O 8 de espadas é a ilusão de você... É a ilusão que faz você se enxergar de forma muito menor do que você realmente é. É aquele exemplinho que eu dou. O 8 de espadas é o seguinte... Você acha que você é feio ou feia quando você é lindo ou linda. Você acha que você é incapaz quando você é plenamente capaz. Você acha que você não tem poder quando você tem extremo poder. Entende? No 8 de espadas, alguma coisa que você acredita que é real, alguma crença limitante que faz você parar, isso é uma ilusão. Uma ilusão muito bem construída e às vezes enraizada no subconsciente. Por algo que aconteceu com você. Ou que você aprendeu que seria verdade. Entende? Eu vou dar um exemplo de pessoas que vivem no 8 de espadas. Pessoas que criaram uma certeza que o sexo é ruim. Exemplo mais prático. Porque o sexo não é ruim. A forma como você encara ele está ligado a experiências que você viveu, que te ensinaram, falaram algo, te ensinaram algo sobre ele. Está ligado a crenças que plantaram na sua cabeça sobre ele. Então, pessoas que acham sexo ruim, elas estão com algum trauma, elas estão com alguma coisa muito enraizada, muito mal resolvida, ou é crença de uma religião. Isso é plantado. Na prática, não é. Entende? Não significa que todo mundo tem que ficar toda hora fazendo também. O que eu estou dizendo é o seguinte, uma coisa... É só vocês entenderem as coisas como são, a diferença das coisas como são, em relação às coisas como são, em relação ao que é ensinado a gente ver sobre essas coisas. Né? Em relação ao olhar que foi construído sobre elas, muda o que elas realmente são.
E aqui, gente, como vai pro julgamento, é como se você estivesse entrando numa grande lucidez. O universo vai girar aí para quebrar uma crença limitante em você, para você se ver livre, para você perceber que alguma certeza que você tinha, isso era uma pura ilusão, era uma crença limitante, ou foi um trauma que enfiou isso na tua cabeça, ou foi alguém que te ensinou e enfiou isso na tua cabeça, tipo assim, sabe? Você vai ver que é algo que você achava que era verdade, não é. E que te travava. Isso te travava, essa crença limitante. Quando você perceber isso, você vai ver que você tem uma escolha. A escolha de se levantar e passar a trilhar uma nova vida se baseando na sua verdade, construindo coisas, manifestando coisas a partir da sua verdade. Entende? Isso pode pegar muito no profissional também. Embora o sistema profissional de trabalho que a gente tem aqui no Brasil não seja tão belo de se ver, né, porque existe muito abuso de mão de obra disfarçado de acordos legais, eu já vi situações, por exemplo, de pessoas, mas é necessário, né, se aceitar isso, independente de como a gente percebe as coisas, é o que se tem para hoje, para se ter trabalho, emprego. Eu já vi pessoas, por exemplo, falando assim, eu não trabalho no sábado por conta da religião. Essa pessoa, ela vive no 8 de espadas. Ela perde oportunidades por conta do 8 de espadas, sabe? Ela deixa de fazer coisas por conta do 8 de espadas. Aqui é o momento onde ela percebe que, na verdade, isso foi colocado em um texto, em um livro religioso, por conta de um conselho político que achou adequado colocar isso para manter as tradições de uma cultura específica, para manter controle sobre o povo, etc e tal. Aí a pessoa cria lucidez, ela, porra, o que eu tô fazendo? Eu não tô aproveitando meu sábado por conta dessa crença limitante? Aí ela começa a aproveitar o sábado dela, sabe? Enfim, vocês vão descobrir aqui, ela começa a usar o sábado dela para conseguir. É como se essa crença limitante que existe na cabeça de vocês faz vocês deixarem de aproveitar as vantagens de alguma coisa na tua vida. Faz vocês deixarem de aproveitar as chances que a vida te oferece. Essa crença limitante vai ser quebrada e você vai começar a conseguir aproveitar aquilo que a vida te oferece. É meio que assim, está aqui. A tua vida real é essa. Viva. Construa. Crie. Manifeste, mas agora na tua vida real. E não na vida que construíram na tua cabeça que você deveria ter. Bom, Ares, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.